Olá, meu nome é Thaís Fernandes de Aguiar e eu vou estar explicando agora um conteúdo para você sobre a língua brasileira de sinais. Nos vídeos anteriores você já viu como se apresentar, como perguntar o nome de uma pessoa, como falar o teu próprio nome, como se cumprimentar. Se você perdeu os cumprimentos, clica aqui em cima que você vai ter acesso a esse conteúdo também. E agora a gente entrou nos membros da família. Então vamos lá. Primeira coisa, é importante você entender que sempre quando a gente fala sobre membros da família, a gente tem que pensar no gênero, né? Feminino, masculino. E como que você pode fazer isso? Na Libras é bem fácil. Se a gente for comparar com o português, a gente vai ter tio, tia, pai, mãe, vô, vó, enfim. Nisso a gente vai usar o quê? A gente vai usar um sinal que se refere a esse gênero, mais o sinal que se refere ao membro da família. Então vamos lá. Uma curiosidade, assim, quando eu comecei a sinalizar, eu comecei a observar algumas características bem específicas dos surdos, que era o quê? A Libras ela não é engessada, então você vai aprender primeiramente que homem é esse sinal aqui, né? Homem. Só que o que vai acontecer? Com o decorrer do tempo, né, e com o contato também com essas pessoas surdas, você vai perceber que esse sinal aqui, ó, pode ser assim, ó, homem. Aí eu ficava, tá, eu aprendi que é assim, então é na metade do queixinho pra baixo, não é no meio da bochecha, é mais pra baixo, homem. Aí conversando com outra pessoa, homem. E peraí, já não são mais todos os dedos e também não é aqui embaixo, é aqui, ok. E com uma quarta pessoa, homem. Uma vez só. Aí eu fiquei, peraí, como que é esse sinal de verdade então? É interessante que você observe que de pessoa para pessoa a Libras muda, os sinais mudam, tem o jeito da pessoa também. Não estou falando só sobre a questão de regionalismo, mas eu estou falando sobre a questão de identificação mesmo, como que a pessoa se identifica com aquela língua e como que ela fala. Então pode ser homem, 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 homem. Tudo o mesmo sinal, é a mesma coisa, tá? Mulher, aqui ó, mulher ou mulher, tá? Então vamos lá. Nessa questão de pai. Então, pai, a gente tem que lembrar, vou falar, dando alguns exemplos aqui para você ir memorizando e compreendendo que a língua brasileira de sinais ela é visual. Não são todos os sinais que a gente consegue mostrar um significado, uma lógica, uma coerência visual, mas na grande maioria deles a gente consegue sim. Então, olha só, nesse sinal, por exemplo, de mãe, é mulher, e aí, bênção, lembra do bênção mãe, bênção pai, Deus te abençoe? Então, ó, mulher, mãe, homem, pai, tá? Então vamos lá. Mãe e pai. Só que fazendo rapidinho na prática, você percebe que alguns pontos desses sinais, eles ficam mais leves, ficam mais claros de você entender também, como por exemplo, mãe. Olha aqui, ó. Olha que interessante, eu nem coloquei aqui, eu coloquei aqui. Mãe e pai, tá? Avô e avó. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Bom, algumas pessoas falam, Thaís, mas esse não é sinal de velho? Tem alguns sinais que eles usam sim para velho, que é esse daqui. Velho, tá? E geralmente a gente usa assim, ó, vovô e vovó. Para não ficar uma coisa também esquisita, agressiva na língua brasileira de sinais, né? Então, vó e vô, tá? Ou pode fazer assim, ó, tá vendo a configuração, ó? Por que assim? Porque é V-O-V-O. De uma forma bem mole, né? A mão fica ficando leve, fica vovô. Que parte de uma soletração rítmica, tá? Vovô. Foi exatamente nessa hora que eu falo. Se fosse para você apresentar os membros da família, como que você poderia fazer? Aí você fala, Thaís, eu já aprendi que senão apresentar é aqui. Claro, se a pessoa estiver aqui do meu lado, mas ela não tá do meu lado. Ela não tá aqui. E agora? Então eu vou apresentar assim, mostrar. Tá, mas aqui eu tô mostrando alguma coisa, eu tô mostrando alguma coisa pra você, né? E eu não tô com a pessoa aqui pra te mostrar. E agora, como é que eu apresento minha família? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que falar quem que são os membros da minha família. Soletrando, por exemplo, eu teria que fazer o quê? Minha irmã, nome, Érica. Bem devagarinho. Minha irmã, nome, Érica. Ou pode ser minha irmã, e se eu tiver duas?
Minha irmã, mas e o plural? As minhas irmãs, eu tenho duas. Essa daqui é a Érica e essa daqui, a minha segunda irmã, é a Thalita. Entendeu? Então é assim que você vai ter que sinalizar. Você vai observar que o plural vai existir depois, não antes. Então é interessante você começar a observar quais os sinais que estão sendo colocados em contexto para você entender. Você está falando irmã, irmãs, irmãos, né? Porque se fizesse fizesse um nome e outro nome, um nome masculino, um nome feminino, você saberia que eu estou me referindo a meus irmãos, tá? Interessante, né? E vocês viram também a forma interrogativa, como que você pergunta alguma coisa. Nossa, esse seu irmão é a sua irmã? É sua família? Então esse é uma pergunta. Agora tem várias formas de você perguntar, fazer essa pergunta. Como por exemplo, vamos supor que você conhecia já essa pessoa e você fala, nossa, é a sua mãe, ela, que legal. Então, aquela pessoa, a marcação da pessoa, ou aquela pessoa, mãe sua? Legal. Por que eu coloquei o mãe sua e não sua mãe? A gente tem que entender que a língua brasileira de sinais ela é visual. E antes de você pensar no português, você pensa nas pessoas e como que se constrói isso como se fosse um cenário, uma imaginação. Quando você vai desenhar esse espaço visual, mentalmente falando, você vai pensar em quê? Você vai pensar em palavras ou você vai pensar em cenário? Então você sempre descreve isso antes, descreva esse cenário todo antes de você começar a sinalizar. Como você sabe que a língua ela é visual, quanto mais visual você deixa, você dá o maior número de informação para a pessoa surda conseguir entender o que você está falando, entendeu? Então é por isso que o pessoal fala, qual o sinal que vem primeiro, o que vem depois, e fica analisando a gramática. Mas a grande questão não é a gramática em si, o mistério da Libras não é a gramática. É como que você usa esse espaço aqui e como que aquela pessoa vai entender esse conteúdo que você está passando. Por isso que eu falo, quando você vai perguntar alguma coisa, qual que é a ideia principal que você realmente quer saber? E você sempre parte do principal para os outros elementos, como por exemplo, eu quero saber qual é o nome do seu pai. Então eu tenho que perguntar, nome, seu pai. Qual que é o nome do seu pai? Seu pai, nome. Então você tem que pensar, o que você quer saber exatamente? Eu quero saber sobre o seu pai ou eu quero saber sobre o nome dele? Interessante, né? Então começa a pensar sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.